O céu de outubro estava errado. Lucas sabia disso antes mesmo de pôr os pés na estrada de terra que levava à casa de seu avô. A lua cheia, aquela que deveria ser prata e serena, pendia no horizonte como uma ferida infectada, amarelada e pulsante, derramando uma luz que fazia as árvores parecerem ossos queimados. Ele apertou o volante do Fusca 1978 que herdara do velho. O motor fazia um som que não era de motor, era de algo engasgado. Engasgando o quê? Lucas não queria saber. 3 dias, pensou. Só 3 dias para fechar a casa e vender tudo. Depois nunca mais voltaria a São João das Trevas. Que nome idiota para uma cidade, que nome terrível. A última vez que vira o avô Henrique foi há 15 anos. Lucas tinha 12 anos na época, e o velho ainda era alto, ainda tinha mãos que pareciam garfos de carne quando agarravam seus ombros. Nunca venha aqui em lua cheia, Henrique dissera naquela despedida. Nunca, prometa. Lucas prometera, e quebrou a promessa. A casa surgiu entre os eucaliptos como uma úlcera. Não havia outra palavra. As tábuas cinzentas, o telhado afundado, as janelas que pareciam olhos de peixe morto. Tudo exalava uma doença silenciosa. Mas havia algo pior. A luz, uma luz amarela, doentia, vazava pelas frestas das cortinas do sótão. Vô? Lucas chamou, a voz saindo mais fina do que pretendia. Nada. Só o vento, e o vento não soava como vento. Soava como respiração. A chave que o advogado enviara girou na fechadura com um rangido que fez seus dentes doerem. O cheiro que o atingiu não foi de casa abandonada, foi de hospital, de quarto de enfermaria onde a carne perde a batalha contra si mesma. Meu Deus, sussurrou. O hall de entrada estava coberto de coisas. Papéis amarelados, sim, mas também pelos. Pelos grossos, pretos, emaranhados em tufos pelo chão de madeira. E manchas, manchas que Lucas não queria identificar, mas seu cérebro traíra. Marrom escuro, quase preto nas bordas, com aquele brilho particular que só o sangue seco tem. Ele ligou a lanterna do celular. O feixe de luz cortou a escuridão como uma lâmina cirúrgica, revelando as paredes. Garras, garras haviam arranhado o gesso até a alvenaria. Não de cachorro, não de gato. Garras que deixaram sulcos de 3 centímetros de profundidade, paralelos, metódicos, como se algo tivesse contado os segundos entre cada arranhão. Scratch, scratch, scratch. Lucas sentiu o próprio coração batendo na garganta. Ele deveria ir embora, deveria ligar para a polícia, deveria... Lucas? A voz veio do andar de cima, rouca, úmida, como palavras faladas através de uma garganta cheia de muco. Lucas? Suba, menino. A voz se quebrou numa tosse que soou molhada demais. Preciso mostrar uma coisa. Cada degrau da escada de madeira gemeu sobre seus pés, mas não gemidos normais. Pareciam suspiros, pareciam nomes. Lucas tentou não escutar, mas ouviu. Ana, João, Maria, nomes de sua família, nomes de desaparecidos, nomes que sua mãe mencionara em sussurros quando achava que dormia. O sótão estava trancado, não com cadeado, mas com correntes, correntes grossas, enferrujadas, que cheiravam a ferro e algo mais, algo orgânico. Avô, a senhora está aí? Silêncio. Depois, um som que fez Lucas querer arrancar os próprios tímpanos. Não era grito, era pior. Era o som de carne sendo rasgada em câmera lenta, de tendões estalando como cordas de violão afinadas demais, de ossos sendo reorganizados. Avô! A corrente caiu. Não quebrou. Caiu, como se algo do outro lado a tivesse soltado. A porta do sótão se abriu sozinha, revelando aquela luz amarela, doentia que pulsava agora, sincronizada com a lua lá fora. E o cheiro, Deus, o cheiro, podre de carne sim, mas também algo adocicado, floral, como lírios deixados em jarro por semanas, fermentando. Lucas entrou. O sótão não era um sótão, era um laboratório de agonia. As paredes estavam cobertas de jornais, mas não jornais normais.
recortes de 1923, 1954, 1978, 2001, todos relatando desaparecimentos em noites de lua cheia em São João das Trevas. E fotos, dezenas de fotos de pessoas que Lucas reconheceu, tios que mudaram para o exterior, primos que entraram para a igreja e se isolaram, uma tia-avó que ficou louca e foi internada. Em todas as fotos havia uma data, e em todas a mesma data de outubro, anos diferentes, a lua cheia de outubro. No centro do cômodo, uma cama de hospital improvisada, e nela, o que restava de Henrique Oliveira. Não, não era Henrique, não mais. A coisa na cama tinha a forma de um homem, mas só isso. A pele, o que restava dela, pendia em tiras, revelando músculos que se contorciam como filhotes de cobra em ninho. As mãos eram longas demais, com dedos que terminavam em garras negras, úmidas, que arranhavam involuntariamente as grades de metal improvisadas ao redor da cama. O rosto, Lucas vomitou antes de conseguir processar. O rosto estava virado para a lua, para a janela aberta do sótão. A pele da face havia se rasgado verticalmente, como uma costura que cedera, revelando não osso, mas algo em crescimento. Chifres. Chifres de carne mole, vascularizados, que pulsavam com sangue quase negro, emergindo das têmporas do avô. Lucas. A coisa gorgolhou, e Lucas viu que a boca do avô estava aberta demais, a mandíbula deslocada. A língua se bifurcava, se bifurcava, se bifurcava, terminando em 7 pontas que se moviam independentemente, provando o ar. Você veio na noite certa. O que aconteceu com o senhor? Lucas conseguiu dizer, as costas já contra a parede, as mãos procurando algo, qualquer coisa. A família, a coisa riu, e o riso saiu como flatos de gases de decomposição. Nós somos a semente. E a lua é a água. Lucas viu então, nas sombras do sótão, os outros. Não sombras. Eles, seus parentes, os desaparecidos. Tios, primos, tias-avós, todos na mesma transição. Todos presos em gaiolas de ferro, todos olhando para ele com olhos que refletiam aquela lua amarela doentia. Eles não eram humanos. Não completamente. Não mais. Um deles, Lucas reconheceu o rosto deformado de tio Roberto, que deveria estar em Portugal, arranhou o chão com garras que não eram garras, eram raízes. Raízes de carne que se enterravam nas tábuas, sugando algo, nutrindo-se. Você é o próximo, Lucas. Henrique se ergueu da cama e os ossos fizeram sons de galhos quebrando. A cada geração, para manter a colheita, para manter eles satisfeitos. Quem? Lucas gritou, a voz falhando. Quem são eles? Henrique, o que era Henrique, apontou para a janela, para a lua. E Lucas viu. A lua não era uma lua, era um olho amarelo doente que piscava uma vez a cada 12 segundos. E na pupila, naquela escuridão que deveria ser cinza lunar, havia movimento. Coisas, milhares de coisas, aguardando, famintas. Eles colheram esta terra há séculos. Henrique sussurrou, e sua voz era agora um coro, a voz do avô misturada com outras vozes, vozes que vinham de dentro dele, de suas entranhas expostas. E nós somos a plantação, a família Oliveira amaldiçoada para sempre. Um de nós, a cada lua cheia de outubro, deve mudar, deve ir para lá, para alimentar. Lucas queria correr, seu corpo não respondia. Seus pés estavam enraizados, não metaforicamente. Ele sentiu, ó Deus, ele sentiu raízes finas, invisíveis, saindo de seus calcanhares, entrando no chão de madeira podre, ancorando-o. Não, ele chorou. Não, eu não quero. Eu não sou daqui. Eu vim de São Paulo. Você é sangue, rosnou. E o rosnado não era humano. Era o som de terra se partindo, de túmulos se abrindo.
E o sangue lembra. A transformação começou então, não em Lucas, mas nele. Ele sentiu algo dentro de si despertar, algo que dormia desde seu nascimento, desde o nascimento de seu pai, de seu avô, de todos os oliveiras antes deles. Algo que a lua amarela chamava. Suas costas arquearam, não de dor, de prazer, um prazer horrível, orgiástico, que fez seus olhos rolar para trás. Ele sentiu as vértebras se separando, se alongando, sentiu novas articulações se formando entre as antigas, sentiu sua coluna se tornar flexível. Demais, demais. Não, ele gritou, mas o grito saiu como um canto de pássaro que não deveria existir, de pássaro noturno, de pássaro que caçava em pesadelos. A pele de suas costas ardia. Ele sentiu as mãos, suas mãos, ainda humanas, tocarem algo lá, algo úmido, algo que se movia. Asas, não de penas, de pele esticada entre ossos que não deveriam existir, ossos que brotavam de suas omoplatas como chifres invertidos. Bonito, Henrique sussurrou, e havia inveja naquela voz gutural. Tão bonito. Você será um dos voadores, os mensageiros. Você irá apelar e voltará, trazendo mais sementes. Lucas caiu de joelhos. Não caiu. Mudou. Seus joelhos se dobraram para trás, para dentro, as articulações se reconfigurando com estalos que ecoaram no sótão. Suas pernas encurtaram, engrossaram, a pele se tornando escamosa, úmida, anfíbia. Ele olhou para suas mãos. Ainda eram mãos, mas os dedos se fundiam, se alongavam, as unhas se tornando garras curvas, pretas, que refletiam a luz da lua doente. Por quê? Ele conseguiu dizer, a língua já grossa demais para palavras humanas. Por que eu lembro? Henrique riu, e desta vez o riso foi puro horror, puro triunfo. Porque você é o primeiro que não será completo. Eles querem consciência, querem que saibamos, que lembremos, que soframos. É mais doce assim. Lucas sentiu as asas, suas asas, ó Deus, eram dele agora, se abrirem involuntariamente. Batendo uma vez, duas, três, levantando poeira e pelos e fragmentos de pele morta. Ele sentiu o impulso, a necessidade biológica, a fome que não era de comida, mas de algo mais, de lua, de escuridão, de outros. Voe, Henrique comandou. Voe até eles, leve seu tributo e volte, sempre volte, para a próxima colheita. Lucas não queria. Lucas queria morrer, mas seu corpo, este novo corpo, este corpo que não era seu, que sempre fora seu, que dormira nele como larva em casulo, queria voar. Ele voou. A noite de São João das Trevas nunca fora tão clara. A lua amarela iluminava cada folha, cada telhado, cada pedra. E Lucas, o que era Lucas, o que estava se tornando, via tudo. Não com olhos. Seus olhos humanos haviam derretido, se fundido, se tornado uma única lente, um olho composto como de inseto, que fragmentava o mundo em milhares de imagens. Ele via o calor, via o medo, via as ondas que outros humanos emitiam, aquelas ondas invisíveis de consciência, de alma, de vida que a lua devorava. Ele voou sobre a cidade. Não havia vento. Ele era o vento. Suas asas de pele, pele humana esticada, sua própria pele, ele sentia cada nervo, cada folículo capilar ainda ativo. Cortavam o ar com sons que não eram sons, eram silêncios, ausências de barulho que faziam os cães uivarem e as crianças acordarem gritando. Ele viu a casa do prefeito. A sonda lá dentro, forte, saudável, cheia de ambição. Ele desceu. Não lembrava de pousar, lembrava de abrir. Sua boca, nova, larga demais, cheia de dentes que não eram dentes, eram agulhas ocas, agulhas que injetavam algo, algo que ele carregava em glândulas recém-formadas em sua garganta, se abriu sobre o prefeito adormecido. Não matou,
não era para matar, era para marcar, para injetar a semente que dormiria por anos, décadas, até a próxima lua cheia de outubro, até que outro oliveira viesse, até que a colheita fosse necessária. Ele voou de novo, para a casa da professora, para a casa do fazendeiro, para a casa da mulher que ele reconheceu, oh Deus, reconheceu como a garçonete do único bar da cidade, aquela que lhe servira café naquela tarde, que lhe sorrira, que dissera: "Cuidado com a lua, moço, ela está estranha essa noite." Ele a marcou também. Não quis, ambos. Ele era dois agora. Lucas, que chorava dentro de si mesmo, e a coisa, que se alimentava, que cumpria, que servia. E então, a subida. A lua não estava longe, não para ele. Para seus olhos compostos, para suas asas que não seguiam as leis da aerodinâmica humana, a lua estava aqui, tão perto que ele podia ver as crateras não como crateras, mas como bocas, bocas abertas, bocas famintas. Ele entrou na luz. Não havia frio, não havia calor, havia consciência. Milhões de consciências, todas ligadas, todas famintas, todas aguardando a colheita que Henrique Oliveira e seus ancestrais garantiam há 3 séculos. Eles não eram alienígenas, não eram deuses, eram fazendeiros, fazendeiros de mundos, de espécies, de almas. E a terra, esta pequena terra, este jardim azul, era apenas uma de suas muitas plantações. Lucas sentiu, não viu, sentiu os outros. Outros mundos, outras luas, outros oliveiras em outras famílias, outros escolhidos que voavam nesta noite, em noites semelhantes, trazendo tributos, alimentando a máquina cósmica de horror. E ele entendeu então o verdadeiro horror. Não era a transformação, não era a dor, não era sequer a perda da humanidade, era a eternidade. Henrique estava errado. Não havia próxima colheita e depois descanso. Havia apenas colheita, e colheita, e colheita, para sempre. Os escolhidos não morriam, não completamente. Eles se tornavam parte da rede, parte da fome, eternamente conscientes, eternamente famintos, eternamente servindo. Lucas tentou gritar. Sua nova forma não permitia gritos humanos. Emitiu um pulso, uma onda de agonia que ecoou pela rede, e por um momento, um infinitesimal momento, sentiu os outros. Todos os outros, os milhões de escolhidos em todos os mundos, todos gritando com ele, todos implorando pelo fim que não viria. A lua piscou, e o sol nasceu. Ele acordou no sótão. Não acordou. Acordou era muito humano. Ele retornou à forma que deveria ter. A forma que a luz solar impunha, a forma que seus antepassados chamavam de máscara. Lucas Oliveira, 27 anos, consultor de TI de São Paulo, deitado no chão podre do sótão da casa do avô, nu, coberto de algo que não era suor, algo viscoso, algo que cheirava a amônia e flores mortas. Ele se moveu. Seu corpo respondeu. Corpo humano, pernas humanas, costas humanas, sem asas, sem ossos extras, sem a memória da dor excruciante e do prazer blasfemo. Mas ele lembrava. Bem-vindo de volta, neto. Henrique estava lá, sentado em uma cadeira de balanço que não estivera lá antes, humano, completamente humano. Alto, magro, com as mãos de garfo de carne que Lucas recordava da infância. Mas os olhos ainda refletiam o amarelo da lua, ainda piscavam a cada 12 segundos. O que? Lucas tentou falar. Sua garganta funcionava. Palavras humanas saíram. O que aconteceu comigo? O que acontece com todos nós? Henrique sorriu e havia bondade naquele sorriso. Bondade verdadeira, o que tornava tudo pior. Você serviu, você foi útil, e agora você pode ir. Ir? Para São Paulo, para sua vida. Henrique gesticulou amplamente, abrangendo a casa, a cidade, o mundo. Esqueça, tente esquecer. Viva, ame, trabalhe, e daqui a 1 ano... Não, Lucas sussurrou. Ou talvez 2, se você for forte. Não,
Ou talvez 2, se você for forte, você sentirá a chamada de novo, a lua cheia de outubro, e você virá. Ou a semente que você carrega. Henrique apontou para o peito de Lucas, para algo que pulsava lá dentro, algo que Lucas sentia agora, algo que tinha garras e asas e fome. A semente fará você voltar. Lucas olhou para suas mãos, mãos humanas, mas, sobre a pele, quando a luz do sol entrava pela janela em ângulo certo, ele via sombras, veias que não eram veias, movimento, ele lá dentro, dormindo, crescendo, esperando. Eu vou me matar, Lucas disse e a voz saiu firme. Eu vou... Você não pode. Henrique riu e o riso tinha a mesma qualidade de flatos de decomposição da noite anterior. Nós tentamos, todos nós. Armas, veneno, fogo, água, nada funciona. A semente protege, a semente precisa de você. Você é o vaso. O vaso não pode se quebrar antes da colheita. Lucas se levantou, suas pernas funcionavam. Tudo funcionava. Ele poderia descer as escadas, entrar no Fusca, dirigir para São Paulo, retomar sua vida. E iria fazê-lo. Iria tentar. Mas, primeiro, uma pergunta. Uma pergunta que queimava mais do que a transformação, mais do que a visão da lua a olho. Por que a consciência? Ele perguntou. Por que eles querem que lembremos, que soframos? Henrique se levantou. Pela primeira vez, algo parecido com tristeza, tristeza humana, genuína, cruzou seu rosto. Por quê? Ele sussurrou. A dor é o tempero e a consciência é a luz que faz a plantação crescer. Sem saber, sem sentir, sem temer, não há colheita, apenas existência. E eles não querem existência, eles querem experiência. Ele se aproximou de Lucas, colocou as mãos de garfo nos ombros do neto e sussurrou tão baixo que quase não foi ouvido. E há uma coisa a mais, uma coisa que só descobrimos depois de muitas, muitas colheitas. O quê? Lucas tremia. Nós não somos a plantação, Lucas. Os olhos amarelos de Henrique piscaram. Uma vez, 2 vezes, 3. Nós somos o adubo. A plantação é tudo mais. Todos que você marcou, todas as sementes que você plantou. Eles crescerão, e quando estiverem maduros, eles também virão, também servirão, também se tornarão adubo. Lucas recuou. Não recuou. Caiu para trás, contra a parede de jornais e fotos, e viu então o padrão que não vira antes. As datas, as fotos, não eram desaparecidos, não eram mudados para o exterior ou internados, eram colhidos, e cada um deles, cada tio, cada primo, cada tia-avó havia sido em alguma noite de lua cheia um Lucas, um escolhido, um semeador. E as pessoas que marcaram, as sementes que plantaram. A garçonete, Lucas sussurrou. O prefeito, a professora. Crescerão, Henrique confirmou. Em 1 ano, em 2, em 10. E então, em uma noite de lua cheia de outubro, eles também sentirão a chamada, também virão, também se tornarão como nós, e marcarão outros, e outros, e outros. Ele sorriu, e o sorriso era o de um avô orgulhoso. A família Oliveira não é amaldiçoada, neto. A família Oliveira é necessária. Somos os primeiros, os originais, a semente-mãe. Sem nós, a colheita não começa. Sem nós... Ele não terminou. Não precisava. Lucas desceu as escadas, entrou no Fusca, ligou o motor, o som de engasgo, de algo engasgando, de algo que não era um motor. Dirigiu para fora de São João das Trevas. Não olhou para trás, não para casa, não para a cidade, não para a lua que ainda estava lá, pálida agora, inocente, dormindo até a próxima noite. Mas olhou para o espelho retrovisor, uma vez, apenas uma vez, e viu. Henrique não estava sozinho no sótão. Todos estavam lá, todos os outros, os tios, os primos, a tia-avó, não em gaiolas, não deformados, humanos, perfeitamente humanos, acenando para ele, sorrindo, aguardando o próximo outubro, aguardando Lucas. Ele voltou para São Paulo, claro que voltou.
O que mais poderia fazer? Viveu, claro que viveu. Trabalhou, amou, ou tentou. Uma mulher chamada Ana, dentista, gentil, que dizia que seus olhos eram tristes de um jeito bonito. Não contou a ela. Não podia. Não sobre a lua, não sobre a noite. Não sobre a coisa que dormia em seu peito, que ele sentia crescer a cada mês, a cada ciclo lunar, que sussurrava para ele em sonhos que não eram sonhos. Passou 1 ano, depois 2. Em agosto do 2º ano, Ana disse que estava grávida. Lucas sentiu a coisa em seu peito despertar. Sentiu-a sorrir. Não com a boca. A coisa não tinha boca, não na forma que dormia nele. Sorriu com algo mais profundo, com a satisfação de quem sabe que a colheita será boa, que haverá mais vasos, mais sementes, mais família. Ele tentou fugir, claro que tentou. Comprou passagens para a Austrália, para a Nova Zelândia, para qualquer lugar onde outubro fosse diferente, onde a lua fosse apenas lua. A semente não deixou, a semente guiou. Ele subiu ao telhado do prédio, abriu as asas. Oh, como doía, como extasiava, como era certo. E voou. Não para marcar estranhos desta vez, não para semear em desconhecidos. Ele voou para o hospital, para a maternidade, para os berços onde os recém-nascidos dormiam inocentes, puros, ainda sem nomes, ainda sem destinos, e marcou todos. Não com a boca, com as garras, com as asas, com o amor que a coisa em seu peito sentia por eles, por todos eles, por esta nova geração de vasos, de adubo, de possibilidades. Quando voltou, quando o sol nasceu, quando a máscara se fechou sobre seu rosto novamente, Lucas Oliveira, 29 anos, consultor de TI, pai esperançoso, chorou. Chorou porque lembrava. Chorava porque sempre lembraria. Chorava porque, pela primeira vez, entendia o verdadeiro ciclo. Não era apenas colheita, era herança, era legado, era a família Oliveira se expandindo, se multiplicando, se tornando infinita através de cada semente plantada, de cada marca feita, de cada vida que se tornava vaso para a lua doente. Ana deu à luz a um bebê em junho. Um menino. Lucas insistiu no nome. Henrique. E na noite em que trouxeram o pequeno Henrique para casa, pela primeira vez, Lucas viu o bebê abrir os olhos. Eram amarelos e piscavam. Uma vez, 12 segundos, 2 vezes. Fim? Não. A lua cheia de outubro está chegando. E desta vez, Lucas não estará sozinho. Desta vez, haverá 3. Pai, mãe, filho. A família que se transforma junto, permanece junto. Para sempre. Na luz amarela. Na colheita eterna. Na noite que nunca termina.